Nono ano do ensino fundamental. Muito bem. Surgimento das ditaduras na década de 1930. Primeiro, temos que entender o cenário depois da Primeira Guerra Mundial. Cenário de destruição, obviamente, e a gente fala sobretudo dos países europeus. A Primeira Guerra Mundial ela foi um conflito europeu. Ela teve repercussões para o restante do mundo, por isso chamada mundial, em algumas colônias europeias na Ásia, no continente africano, alguns territórios mais distantes da Europa, mas ela foi principalmente o conflito europeu. E o cenário na Europa depois da Primeira Guerra foi um cenário de destruição, principalmente da Alemanha, da área central da Europa, onde havia a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, que inclusive deixa de existir depois da Primeira Guerra Mundial, aquela faixa central do continente europeu, uma parte da França, a Itália. Então a destruição maior ocorreu naquela parte ali. E aqueles estados nacionais, o Estado Nacional Italiano, o Estado Nacional Alemão, já havia enfrentado uma série de problemas políticos, econômicos, culturais na sua formação. Como nós vimos também nas aulas passadas, a Itália e a Alemanha elas se formaram muito depois de estados nacionais como o da Espanha, de Portugal, da Inglaterra. O que isso trazia de diferente para essas nações? Elas estavam num cenário histórico de uma formação mais atrasada do ponto de vista da conquista de territórios e da criação e fortalecimento das suas indústrias nacionais. Isso explica inclusive uma parte da Primeira Guerra Mundial, a busca por territórios, a busca por matéria-prima, que inclusive vai ser da semana 4 nossa, vai ser o tema. Portanto, o cenário era um cenário de destruição, um cenário de miséria, um cenário de desemprego. Isto é um cenário de oportunismos políticos, oportunismos de discursos e etc. Então, quando termina a Primeira Guerra Mundial, no ano seguinte é assinado o chamado Tratado de Versalhes, 1919, e o Tratado de Versalhes estabelecia uma responsabilização principalmente em cima da Alemanha. Mas outras nações também se sentiram muito desprestigiadas com a perda de territórios, por exemplo, a Itália. Então, na Itália e na Alemanha vão surgir grupos, movimentos insatisfeitos, e esses grupos vão ser grupos ultranacionalistas. Quer dizer, eles tinham um verdadeiro um amor à nação, à pátria, um patriotismo, mas um patriotismo completamente irracional, fanáticos. E esse fanatismo muito violento vai tomar cada vez mais as ruas, grupos armados lutando em nome da grandeza das suas nações, o que na Itália vai tomar corpo no chamado fascismo. Fascio era um antigo grupo, um antigo símbolo, perdão, grupo não. Fascio era um antigo símbolo de Roma, lá do Império Romano, dos romanos, que era um machadinho com vários feixes, dizendo a unidade é o que nos faz fortes. Então, quanto mais unidos, mais fortes. E daí o nome fascismo. E na Alemanha esse fascismo vai tomar corpo
com a fundação do Partido Nacional Socialista Alemão, ou nazismo. Então, o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, outros ismos, o franquismo na Espanha, o salazarismo em Portugal, mas principalmente o que esses movimentos tinham em comum, tinham de semelhanças? A ideia de que ditaduras são melhores do que democracias. Então a ideia principal era de que um Estado forte, centralizado, controlador da sociedade seria muito melhor do que uma democracia, porque uma democracia é um governo fraco, é um governo de corrupção, é um governo de corruptos, é um governo que não promove a prosperidade e a força do seu povo. Essa ideia vai ganhar mais força ainda a partir da crise de 1929. Essa crise de 1929, como nós também já vimos, é uma crise que atinge em cheio essas nações, porque após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos saíram muito bem da Primeira Guerra Mundial, porque quase não houve problemas para os americanos durante esse período. Os americanos mobilizaram um número significativo de soldados, cerca de 2 milhões, entre soldados e todo o grupamento, né, militar, mas os Estados Unidos não sofreram com a Primeira Guerra Mundial, nem em seu território, nem em outros aspectos, principalmente na economia. Portanto, os americanos saíram muito bem, saíram como a principal potência industrial do mundo, superaram a Inglaterra. Na década de 1920, metade da produção mundial da indústria era dos Estados Unidos da América, e os americanos financiaram esta recuperação da Europa. Só que com a crise de 1929, os americanos deixaram de investir e, além disso, cobraram o que já haviam investido nestes países. E aí a situação de miséria e de fome aumentou ainda mais. A situação social, o caos, aumentaram ainda mais, e a insatisfação de vários grupos da população encontraram um canal político. Esse canal político foram esses grupos do fascismo e do nazismo. Mas quanto a este mundo? Aqui há homens que insistiam que o progresso consiste em se matar a liberdade. Aqui eles apagaram os faróis, um a um. Aqui o curso da história está se revertendo. Na Itália, teve início quando um rebelde ambicioso conduziu seus seguidores em marcha para Roma. Esse país, assim como todos os outros países após a última guerra, foi arrasado por agitações políticas, tempos difíceis e desemprego. Havia 2 caminhos para o povo italiano. Ele podia resolver seus problemas de um modo livre e democrático, ou deixar que alguém os resolvesse para eles. Eles cometeram um trágico erro e escolheram o segundo caminho. Puseram sua confiança e fé neste único homem. Acreditavam que ele os representava, mas, na verdade, ele planejava traí-los, já que estava interessado exclusivamente em si mesmo e no grupo que o apoiava. Do mesmo modo como traiu aqueles por quem foi apoiado anteriormente. Na Alemanha, um outro líder ainda mais poderoso e demagogo liderou seus seguidores em uma marcha para a cervejaria de Munique. Ele também teve a sinistra oportunidade de tirar vantagem com o caos do pós-guerra. A começar por... Os alemães tinham um genuíno amor pelo regime disciplinar intenso. E eles podiam dar isso a ele. O exército alemão e também o povo jamais reconheceram a derrota alemã na última guerra. E estavam ansiosos por vingança. Isso também ele prometeu. Os ricos e poderosos industriais que temiam perder qualquer um dos seus privilégios se voltavam para qualquer um que os garantissem para eles. Ele prometeu cuidar deles também. No Japão prevalecia o desejo do imperador. E para o povo japonês, o imperador era um deus. Tirando vantagem dessa fanática devoção pelo imperador Deus, não foi difícil tomar a pouca liberdade que eles jamais conheceriam.
Sim, nesses países o povo renuncia à sua liberdade como se isso fosse uma honra. Cada um tinha um novo uniforme. Na Itália, a nova guarda usava a camisa preta. Na Alemanha, a camisa era marrom. No Japão, eles se esconderam atrás do uniforme do exército, mas na realidade, eles pertenciam a uma sinistra sociedade secreta. Seu símbolo era um dragão negro. Os outros camaradas tinham os seus símbolos também. Na Alemanha, a suástica. Na Itália, o velho símbolo romano do passado. Dizem que os problemas sempre chegam em três. Então, vamos olhar bem de perto esse trio. Lembre-se desses rostos. Lembre-se bem deles. Se um dia encontrá-los, não vacile. Os principais aspectos dessa política da ditadura são o militarismo, a ideia da obediência, a autoridade militar. Não apenas a autoridade militar, mas tudo na sociedade gira em torno dessa ideia de obediência, de força. O uso da violência resolve qualquer problema. A ideia do nacionalismo, o nosso povo é melhor do que o seu, o nosso povo é superior ao seu. É uma ideia muito forte, então essas rivalidades nacionais também estarão em jogo nesse momento, vão novamente, além de ter provocado a Primeira Guerra Mundial, vão ter um peso maior ainda na Segunda Guerra Mundial, porque esse nacionalismo vai levar a um outro ismo, que é o racismo, a ideia de que há povos superiores e há povos inferiores, e que os povos superiores podem dominar, escravizar e destruir povos inferiores, como que vai acontecer nos campos de concentração e extermínio da Alemanha nazista. E os líderes principais desses movimentos, na Itália, o Benito Mussolini, e na Alemanha, Adolf Hitler. Esses são os dois principais líderes desse movimento, mas em outros lugares do mundo, como por exemplo no Japão, apesar de não existir esse ismo, fascismo ou nazismo no Japão, o que havia no Japão era o militarismo muito ligado à figura do imperador Hirohito, que era considerado uma divindade entre os japoneses. Então esses países, o Japão, a Itália e a Alemanha, vão ter características muito parecidas ao final da Primeira Guerra Mundial, que eram países que buscavam novos territórios para explorar, países que queriam desenvolver sua indústria, países que se viram desprestigiados com o Tratado de Versalhes de 1919, países que tinham uma cultura militar de obediência e respeito ao seu líder ou seu governante muito grandes, países que viviam um aumento muito grande da população, então buscavam novas áreas para explorar e povos para explorar. Uma série de características deixavam essas três nações muito no mesmo lado do tabuleiro, e isso vai criar entre eles laços e alianças militares que vão, a partir de 1939, disparar um novo conflito, que era a Segunda Guerra Mundial. Bom, número 1, que contexto surgiram esses movimentos? Como a gente falou no início do vídeo, um contexto de caos social, de desemprego e principalmente um contexto de desconfiança em relação à democracia. Não apenas desconfiança, mas uma visão de que a democracia é um sistema político que não dá futuro, que não gera estabilidade. E pior, que a democracia é um sistema político de corruptos,
de corruptos que usam a democracia para se beneficiarem e o sistema democrático não é capaz de fazer muita coisa. Então, este era o contexto, principalmente na Alemanha, na Itália e no Japão. E os líderes, como nós falamos também, Hirohito, o grande imperador japonês, por quem o exército imperial japonês morria com orgulho, matava e morria com muito orgulho, Mussolini, na Itália, e Adolf Hitler, na Alemanha. Esses 3 grandes ditadores deste chamado eixo, essa aliança militar. O número 2, o elemento de culto a um líder. A um líder que vai conseguir convencer e liderar uma massa, uma população de milhões de pessoas que vão seguir cegamente as palavras desse líder e o discurso da unidade. Lembrem-se de Fascio, a ideia da unidade, do feixe. Quanto mais juntos os gravetos, mais fortes eles são, você não consegue quebrar. Então essa ideia do Estado totalitário ou totalitarismo, a nossa unidade vai nos garantir, é o que garante a força da nossa nação. Então um discurso único. Um discurso que vai se construir por meio dessa unidade e da violência em relação àqueles que discordam. Então, essa é a base, inclusive, de qualquer grande ditadura, né? A perseguição àqueles que discordam ou qualquer tipo de crítica ou oposição. E aí as características do nazismo, como pede no número 2 também, militarismo, culto a um líder, a ideia de pureza, nós somos bons, os outros são maus, são corruptos, não servem para viver entre nós. A ideia de xenofobia, o ódio a tudo que vem de fora, tudo que é estrangeiro. O nacionalismo, o patriotismo fanático, o antiliberalismo, ou seja, a ideia de que a democracia liberal, o sistema da democracia liberal é um sistema que não presta. As liberdades individuais são varridas, não existem garantias de liberdade de expressão, de liberdade econômica, né? Então os direitos mínimos de um indivíduo simplesmente deixam de existir. E o nazismo na Alemanha ele foi a maior expressão do chamado racismo científico. Aí tem uma imagem e 2 imagens de campos de concentração, que eram campos de trabalho forçado e de extermínio de populações consideradas inferiores. Inferiores de vários pontos de vista. Inferioridade racial, como por exemplo, os alemães se colocavam em relação aos judeus, que os judeus eram um povo inferior, corrupto, sujo, não humano, quase assim, um não humano, não um ser humano. Mas também, não apenas os judeus eram o principal grupo não alemão que vivia na Alemanha naquele período, mas ciganos, poloneses, algumas minorias cristãs, testemunhas de Jeová, homossexuais, tudo que era considerado um desvio da raça pura ariana seria varrido do mapa. E os campos de concentração tinham esse aspecto do trabalho forçado e do extermínio de seres humanos. E é uma história conhecida, no caso dos judeus, passou a ser chamado de Holocausto, a grande tragédia dos judeus, de extermínio, de quase extermínio total de um povo. Na letra C tem uma pergunta interessante: por que o povo não se revoltava? É uma pergunta que diz, né? Primeiro, quem estava nos campos de concentração não tinha como se revoltar, porque era uma estrutura gigantesca de arames farpados, de vigia, muito armado, campos minados, soldados para todo lado. Era impossível haver uma revolta ali. E o outro aspecto é
o porquê da sociedade, de grande parte da sociedade alemã, apoiar isto. Esta é uma das grandes perguntas sobre o fascismo e a Segunda Guerra Mundial e os campos de concentração. Nós sabemos que uma boa parte, em alguns lugares, não tinha ciência, não sabia que isso estava se passando. Mas eu não sei até que ponto isso também justifica ou explica o apoio em massa da população a esse tipo de política. Né? Bom, então é isso, gente. Vou deixar as referências aqui do livro didático para vocês pesquisarem também. Boas pesquisas, boas buscas e qualquer dúvida estamos à disposição, tá? Até a próxima então. Tchau, tchau.